Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar muito especialmente os nossos amigos que estão aqui presentes, o Raul, a quem nós admiramos desde longa data, Juan, um novo amigo, e muito querido esse semeador de estrelas, nosso querido Divaldo, que eu conheço desde menino, obviamente. Então, os senhores podem avaliar que não será uma palestra, mas prova oral. E o tema Não se pode servir a Deus e a Mamon, estudado no Evangelho segundo o Espiritismo, é um dos temas que nos levam à reflexão sobre espírito e matéria de profundidade. Porque essa figura emblemática que nos passa, não é, pelas traduções como Mamon, em grego e aramaico, tem o significado de desejo, de apego, não é? De confiar, de depositar, conforme o sentido que se dê à expressão ou à linha de interpretação que se pretenda. O fato é que a imagem passa, aqui no Ocidente para nós, como o dualismo que existe entre espírito e matéria. Ou, quando eu estou atendendo às coisas do mundo, estaria eu atendendo a Mamon. E que o meu compromisso seria de atender, ou o meu dever, de atender às coisas de Deus. No entanto, essa análise é de superficialidade, porque quando nós adentramos na essência do pensamento espírita e estudamos com Allan Kardec o princípio material e o princípio espiritual, o próprio Allan Kardec, que a observação desses princípios, espírito e matéria, na verdade, acabam se unindo sem nenhuma pretensão reducionista, mas uma unidade universal, nós vamos verificar que o melhor entendimento que se dá a servir e a Deus e a Mamon, exatamente seria aquele em que Mamon simbolizaria o apego. Uma vez que, estudando espírito e matéria, nós vamos verificar que a matéria, como nós entendemos, ou os deveres para com a matéria, são inerentes à nossa faixa evolutiva. Se formos bem observar, a expressão matéria, genericamente utilizada por nós, tem estados os mais variados. Na verdade, essa matéria tangível que nós tocamos é um agregado de energia. Se nós cedermos energia a esta matéria, ela vai desaparecer. Há uma expressão muito interessante de Chico Xavier, quando ele disse numa entrevista que o corpo dele é um uniforme de trabalho, um uniforme de serviço, que ele veste a cada manhã, assim ele dizia, que ele vestia a cada manhã para cumprir os deveres, os compromissos, que, sem querer desrespeitar a ninguém, dizia Chico, junto dos amigos encarnados, dos familiares, ele vivia a vida menor. E com os amigos desencarnados, ele vivia a vida maior. Então, o nosso corpo é um uniforme de trabalho que nós vestimos a cada manhã, porque nós somos seres espirituais que ocupamos temporariamente um corpo físico. Herculano Pires, certa vez, utilizou uma expressão que passou a ser adotada pelo Chico, e ele mencionou isso algumas vezes. Nós somos seres interexistentes. Na verdade, havia uma referência direta ao médium, mas na compreensão de Allan Kardec
de que todos nós somos médios, nós vamos verificar que realmente o ser humano é um ser interexistente. Nós vivemos duas existências ao mesmo tempo, no plano físico e no plano extrafísico. Quando nós saímos do corpo a cada noite pelo sono, nós estamos vivendo a vida de espírito. Ao retornarmos pela manhã, ocupamos o corpo físico, na visão simbólica de Chico, estaríamos vestindo o nosso traje de serviço. No entanto, pela nossa condição evolutiva, nós não conseguimos abstrair ou perceber toda a realidade e vivemos num plano de ilusão, acreditando que a vida verdadeira é a vida de plano menor, que é essa que nós ocupamos quando estamos no estado de vigília. Isso é natural dentro do nosso processo evolutivo. Mas o estudo da doutrina espírita nos abre os horizontes para uma percepção maior. Sem medo de errar, nós vamos dizer que somos seres espirituais ocupando um corpo físico e naturalmente intermediários entre esses dois planos. Por isso Kardec disse que todos nós somos médiuns. Nós estamos conectados permanentemente com o plano espiritual e vivendo o mundo material. Mas não percebemos. Acredito que se nós pedimos aqui para levantar a mão quem se diz médium, ou se considera médium, numa visão mais específica de médium para a psicografia ou a psicofonia, poucos levantariam a mão. Mas, na verdade, o entendimento de mediunidade, ele se refere a uma capacidade psíquica humana. Todos nós vamos desenvolver a mediunidade, porque isso está ligado ao progresso do ser humano. Tanto que Emmanuel menciona, através de Chico, que a mediunidade do futuro seria a intuição. Querendo dizer que nós chegaremos num plano em que teremos uma consciência clara desse contato espiritual. Consciência do contato, não que ele já não exista. Tanto é que, na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta que nós praticamente sabemos de cor, pergunta e resposta. Se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos. E qual é a resposta? Influenciam mais do que imaginamos, não é mais ou menos assim? De ordinário são eles que vos dirigem. Por que seria de se indagar? Por que isso é possível? E essa é uma questão que acredito que é ponto pacífico. Todas as pessoas concordam com essa realidade, ou seja, os espíritos são capazes de nos influenciar até o ponto de nos dirigirem. E aí é que se indaga na sequência. Por que isso é possível? Exatamente porque nós temos uma mente mediúnica. Nós temos uma mente que está permanentemente em contato com outras mentes, encarnadas ou desencarnadas. E é esse ponto exato que nos torna médiuns, vivendo numa aparente dualidade, espírito e matéria. Se nós considerarmos a matéria na sua expressão específica, algo tangível, realmente, todas as vezes que nós nos preocupamos demasiadamente com as coisas da matéria, nós estaríamos servindo a Mamon. Mas, na verdade, nós precisamos estar na matéria. Então, onde é que está exatamente o conflito? Não existe conflito entre espírito e matéria. Um elemento existe para que o outro possa progredir.
Então, na verdade, o engano nosso é quando nós acreditamos que somos puramente matéria, ou quando temos o apego às coisas da matéria. É aí que passamos a servir a Mamon, num plano de apego. Todas as vezes que eu perco a percepção de que sou um ser espiritual vivendo transitoriamente num corpo físico e me envolvo nas ilusões do mundo, eu estou simbolicamente me envolvendo com as coisas de Mamon. Porque é uma questão de foco e de percepção. Nós precisamos ampliar os horizontes de nossa percepção para identificarmos-nos como seres espirituais em plena era do Espírito, para que possamos colocar as nossas atenções no plano apropriado ao nosso desenvolvimento. Daí a importância de se considerar a questão de espírito e de matéria não como conflitante. Os escolásticos, os puristas, buscaram afastar o espírito da matéria, inclusive mortificando o corpo para que o espírito pudesse progredir. Na visão espírita não é assim. Dizem os espíritos superiores que eles mesmos não podem dizer, observando a unidade do ser humano, que Kardec divide em 3, espírito, perispírito e o corpo, essa unidade, eles não podem dizer em que momento termina o espírito, começa o perispírito e aí surge a matéria. Porque nós formamos uma unidade existencial. Tudo que nós pensamos se reflete no corpo. Tudo que nós fazemos no corpo reflete no espírito. Essa consciência de ser interexistente é fundamental para o equilíbrio das nossas relações com as coisas do mundo, para que nós possamos valorizar aquilo que é necessário e aprendermos a desapegar. O desapego é essencial para o equilíbrio do espírito, para que a gente possa ir se desmaterializando pouco a pouco, ainda quando encarnados, para que não haja surpresa depois da desencarnação. O nosso apego é tanto e a ilusão é tanta que muitas vezes saímos do corpo físico e permanecemos materialistas. Tem muito espírito, ou grande parcela dos desencarnados, que são materialistas. Não conseguiram desprender das coisas da matéria. Ainda estão no mundo espiritual servindo a Mamon. Ou seja, atento às necessidades puramente materiais. E nós nos apegamos a tudo. Nos apegamos a pessoas, a objetos, a ideias, que segundo os Espíritos é o maior apego que nós temos, aos pontos de vista, que nós não abrimos mão, muitas vezes nunca, e rompemos com as pessoas por causa disso. Existem pessoas que têm aqueles objetos, que amam. Tem pessoas que nós conhecemos que gostam de determinados mimos, não é? Enfeites domésticos. Se quebra, é como se quebrasse a própria vida da pessoa. A pessoa se desfaz. Eu tenho uma amiga que fala assim, olha esse vestido aqui, eu amo, eu quero ser enterrada com ela, com ele. Quando me verem na reunião mediúnica, eu tenho que estar com essa roupa. Porque a pessoa ganhou algo assim especial que ela colocou na mente. E a partir daí nós vamos criando outros tipos de apego. O apego às pessoas, que gera muitas vezes o domínio, o ciúme, o ódio.
Porque nós não conseguimos admitir a felicidade do outro. Quantos casais se separam e surge a partir daí conflitos terríveis existenciais, inclusive crimes ou suicídios, porque uma pessoa não suporta desapegar-se da outra. Na verdade, é uma manifestação de egoísmo, porque o indivíduo que não se desapega, numa situação em que é necessária a ruptura do casal, é porque ele exatamente não admite que o outro seja feliz. Então a gente não aceita a felicidade do outro. E por não aceitar a felicidade do outro, nós queremos ainda impor um domínio sobre o que o outro faz. Quando os Espíritos vão nos mostrando que nós precisamos respeitar o limite e o espaço do outro. Não estamos, obviamente, aqui favorecendo ou facilitando qualquer ruptura nos relacionamentos conjugais, mas existem situações ou condições de vida que assim o determinam. Então nós precisamos ter uma visão mais ampla da nossa existência. É por isso que o Espiritismo, das suas grandes missões, é destruir o materialismo. Em todos os sentidos. É a valoração dos aspectos materiais, daquilo que representa o apego às coisas. Até mesmo nas nossas práticas espíritas, quando nós ficamos disputando posições para se aplicar o passe, por exemplo, ou atribuímos que devemos ter essa ou aquela atitude na área da mediunidade mais ostensiva e menos mental, nós estamos materializando procedimentos espirituais, porque temos dificuldade de abstrair e perceber a essência espiritual. Há uma frase emblemática do Espírito Emmanuel quando ele diz que nós precisamos espiritualizar tudo que é humano. Nós precisamos espiritualizar tudo que é humano. Comumente, nós materializamos o que é espiritual. Não quer dizer com isso que não devamos cumprir as nossas obrigações do cotidiano, porque nós servimos a Deus em qualquer ambiente que estamos. No nosso local de trabalho, quando somos um trabalhador dedicado e responsável, estamos servindo a Deus, estamos servindo a Jesus, no progresso coletivo. Assumir o nosso dever é servir a Deus. O desmando, não é, com os objetos materiais, ser pródigo, perdulário, quando nós colocamos fora as coisas sem o cuidado que devemos ter com aquilo que já possuímos, isso não é servir a Deus, não é se desprender da matéria, é abusar das coisas da matéria. Então, a visão crística de Deus e de Mamon, que na verdade representaria o apego, precisa ser entendido como a valoração de todas as oportunidades divinas para o nosso aprimoramento pessoal. Existem situações que nos levam à percepção exclusiva de que estamos somente sob o jugo da matéria, por exemplo, o sofrimento, a dor, a dificuldade. Quando nós passamos um período de lutas muito grande, nós vamos, sem a compreensão da proteção divina, acreditando que estamos puramente sob o jugo da matéria. Mas somos seres espirituais. Estamos num contexto de vida, naquele ambiente exato e necessário para o nosso aprimoramento espiritual. E precisamos, então, assim, ter uma percepção transcendente de vida. Quantas pessoas ainda não imaginam que o mundo espiritual é lá em cima? Onde é o mundo espiritual? As pessoas olham para a céu, até porque colônias espirituais ficam no alto, nosso lar, não é? Outros olham para baixo.
se referindo ao mundo espiritual. Mas onde é o mundo espiritual? Se nós perguntarmos. Onde é o mundo espiritual? O mundo espiritual é aqui. Nós estamos mergulhados no mundo espiritual. Se você tiver dúvida disso, você desencarna agora que você vai ver onde você está. Isso também é didático. Ou seja, se afastarmos minimamente do corpo, nós estaremos no mundo espiritual. Por isso é que somos médiuns 24 horas. Quando se diz assim, não é? Porque nós estamos comunicando pensamentos. A nossa mente não está circunscrita ao cérebro. Os espíritos podem nos influenciar a tal ponto de ordinário nos dirigir, porque nós temos uma mente mediúnica ocupando um corpo físico. Somos seres espirituais com uma mente mediúnica. Se não fosse assim, eles não poderiam nos atingir. Existem pessoas que dizem assim, eu não percebo nada, eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu sou uma porta, eu sou uma pedra. Se isso fosse verdade, essas pessoas seriam imunes à obsessão. E existe imunidade à obsessão? Não. Todas as pessoas são passíveis à obsessão. Por quê? Porque é um contato psíquico. São duas mentes que estão se conectando. É por isso que são capazes de nos dirigir. O problema, colocado por Allan Kardec na questão 459, é exatamente esse: a falta de percepção do mundo espiritual. A gente aceita a questão, admite que eles nos influenciam, e veja bem, quem nos dirige não são os espíritos superiores, porque espírito superior não dirige o outro, ele inspira. Quem dirige normalmente são os obsessores. O risco está na vida do indivíduo a falta, ou está na falta da percepção dessa condução. Então nós podemos perguntar, existem outras mentes que estão me dirigindo? Sim, é o que Kardec diz. E como eu vou saber que tipo de mente está me dirigindo? Basta você ver os seus desejos, os seus anseios e o caminhar de sua vida. Aí você vai saber quais são possivelmente as mentes que estão te dirigindo. Por uma questão de afinidade psíquica. Então, essa ilusão de que eu penso puramente com a minha mente é um perigo, porque sem a consciência de que estamos sendo guiados, e muitas vezes teleguiados hipnoticamente, vamos caminhando pela vida de erro em erro, de engano em engano, e muitas pessoas chegam ao suicídio nesse estado. Plenamente dominados, inconscientes, hipnotizados por mentes oportunistas, ou com as quais se vinculou em vidas passadas. Nós temos que começar a perceber o teor dos nossos pensamentos. Pensar o que pensamos, refletir sobre o que pensamos, para começar a separar o que é meu do que me é sugerido. E como eu faço isso? A partir de um autoconhecimento. Eu preciso conhecer os meus desejos, os meus hábitos, as minhas tendências. Aquilo que é inerente à minha personalidade é construção minha. Quando surgir algo diferente na minha mente, eu vou saber reconhecer. Nesse momento, quando nós não temos muito hábito com esse tipo de percepção, ou de reconhecimento psíquico, nós podemos fazer uma seleção simples. O que for negativo, eu não faço, independente se a origem é minha ou não. Até que com o tempo, com meditação, com orações, a gente vai aprendendo, nesse processo de autoconhecimento, a identificar. Porque a nossa mente, ela vibra num certo estado, ou numa frequência. Quando surge uma frequência diferente, uma pessoa habilitada, ela é capaz de perceber a diferença. Mas nós precisamos sair rapidamente do estado de inconsciência da questão 459 de O Livro dos Espíritos. Dessa falta de percepção
de outras mentes que podem estar me influenciando. Porque essa faixa de inconsciência é extremamente perigosa e está estacionada a maioria da população no planeta. Muitos nem acreditam na realidade espiritual, o que facilita esse domínio de mentes oportunistas. O espírito André Luiz, no livro No Mundo Maior, faz um estudo muito interessante da mente nesse propósito, quando ele divide a nossa mente, comparando com uma casa, em 3 departamentos. Não é? A subconsciência, a consciência e a superconsciência. Ele menciona que nós todos, na medida em que estamos dominados pelos hábitos, arraigados ao longo de várias encarnações, e não conseguimos sair desses hábitos, nós ficamos estacionados ou habitamos os porões da nossa mente, ou a subconsciência. O que caracteriza esse estado psíquico é exatamente o hábito, o automatismo, estudado por Allan Kardec na 459, em que a gente repete e faz coisas sem perceber. Quantas vezes nós nos sentamos numa mesa e tomamos a refeição e nem percebemos o que comemos? Tem pessoas que abrem um pacote de batatinha, quando vê, comeu tudo e nem percebeu. Automatismo. Hábito. Nós precisamos começar a perceber esses hábitos. Aquilo que é automático em mim. Para que eu possa sair desse estado e entrar num plano de consciência. O que caracterizaria o estado de consciência seria exatamente a vontade. Eu já poder decidir sobre o que eu faço. É muito interessante porque no estado subconsciencial, nós não temos opção de decisão. Porque o que nos determina a conduta é a habitualidade. As pessoas que são conduzidas pelo hábito são pessoas reativas. Aquelas que não conseguem pensar no ato estão no plano subconsciencial. Aqueles que já conseguem escolher entre fazer e não fazer, já estão vivendo o plano consciencial. Ou seja, se uma pessoa me ofende e a minha tendência é puramente reagir, eu estou nos porões da consciência, da mente, na subconsciência. No entanto, nós precisamos entrar num estágio que é de escolha. A pessoa me ofendeu. E eu preciso ter condições de escolha entre revidar e não revidar. A falta de opção é determinado pelo hábito. A gente reage. Mas reagir não é o plano ideal. Eu preciso parar e pensar sobre o que fazer. Aí eu começo a escolher. Uma pessoa me causou mal. Eu posso guardar a mágoa ou não guardar a mágoa. Na maioria das vezes a gente não tem essa opção. A pessoa me ofendeu, eu quero revidar. A pessoa me magoou, eu vou guardar a mágoa. Eu não esqueço. Porque eu fico apegado a um hábito. Mas no momento em que eu começo a refletir e ter forças e vontade para escolher, eu já estou caminhando nessa ascese espiritual. Eu já estou vivendo um plano consciencial, que é caracterizado exatamente pela vontade. Eu preciso estabelecer vontade na minha vida. Por que guardar mágoa? Por que guardar o ódio? Por que revidar? O valor do amor. Então aí eu vou superando gradativamente os hábitos. Prestar atenção no que se faz.
Às vezes a gente fica envolvido com um pensamento, com uma ideia, a pessoa viaja 200 quilômetros e nem vê o caminho passar. Porque ela fica num plano de preocupação tal que não consegue sair desse estado automático. Dorme, acorda para dormir depois, novamente, e não vê o dia passar. Não consegue registrar ações edificantes, porque está continuamente submetida a hábitos arraigados ao longo do tempo. Essa habitualidade, essa falta de percepção, que nós mencionamos a faixa da questão 459, é que leva à derrocada da vida da pessoa. Por causa da reatividade, nós somos às vezes muito reativos. Se a pessoa falou alguma coisa para a gente, parece que dá algo assim que você não consegue controlar aquela compulsão. Nós precisamos superar isso. Estabelecer propósitos elevados na vida. Conheço uma senhora que está fazendo tratamento antidepressivo há vários anos. E a encontrei e ela me disse assim algo muito interessante, não é? Ela falou assim, que já estava naquela fase da diminuição do medicamento, o médico vai diminuindo gradativamente até que ela pode tirar o antidepressivo. Mas a pessoa que fica muitos anos nesse estado vai criando mais ou menos uma personalidade, não é? Um tanto quanto desmotivada, sem incentivo para a vida. Então ela foi dizendo aquilo que para mim seria ótimo, não é? Ou seja, ela está já deixando a medicação com aquele ar de desânimo. Estou terminando o tratamento, e eu querendo motivá-lo, mas que beleza, que maravilha, que alegria, não é? A senhora está deixando o tratamento. E agora? Eu falei, e agora o quê? Ela falou, e agora? Eu estou me curando, o que eu vou fazer da minha vida? Isso eu ouvi o Divaldo falar numa palestra, e depois eu fui verificar, e é a realidade de muitas pessoas. Muitos não conseguem eleger objetivos saudáveis na vida. Não sabem viver sem problema. Não sabem viver sem doença. Tem pessoas que só sabem falar de uma coisa, delas mesmas, do problema que tem. E você finge que nunca ouviu aquela eterna reclamação por educação. Até que a gente aprende. Quando vê a pessoa, desvia o caminho. Porque é falar bom dia e ela dizer para nós os mesmos problemas que ela contou no dia anterior. Um senhor, ele tem 6 filhos. A preocupação dele é falar da vida de cada filho. Então ele elege um e resolve tudo da vida dele. Depois ele passa para o outro, vai passando. Quando ele chega no último, ele volta para o primeiro. Ele tem uma fixação, porque ele quer controlar a vida dos filhos. O que trabalha, o que estuda, com quem namora, nesse domínio que ele acha que precisa ter de toda a família. Então, são pessoas batidas num automatismo que não se permitem a escolha, não se permitem ser felizes, exatamente porque não elegem objetivos elevados na vida. Ora, eu estou me curando, que maravilha! Mas eu preciso colocar propósitos. E se eu me curar, que aliás é uma grande questão que se estuda na doutrina espírita, os espíritos nos ensinam que a cura, principalmente quando nós recebemos a cura espiritual, é para que nós possamos estabelecer um outro patamar na nossa existência. E não voltar ao que era, porque tem muita gente que chora quando está doente, porque não consegue fazer aquilo que gostaria de fazer, que muitas vezes foi o que o conduziu à enfermidade. Um amigo nosso tinha um diabetes renitente, tomava medicamento e nada conseguia chegar aos 80, a um plano aceitável do tratamento do diabetes, né, da glicemia. Então ele foi a um centro espírita, recebeu um passe, na câmara de passe, e no exame seguinte que ele foi fazer, já havia normalizado a glicemia. Ele ficou muito feliz. E veio contar para nós da beleza, não é?
da doutrina, da cura espiritual, o valor do passe, a fé. E nós dissemos a ele: olha, mas excelente, você recebeu uma grande oportunidade, então aproveite agora para caminhar a vida no bem, na transformação. Você teve uma outra oportunidade, não é? Que o plano espiritual está te dando uma chance para que você faça o bem, para que você se reconstrua. E evite o açúcar, porque o seu organismo está sensibilizado, não é? Evite, porque a cura espiritual tem os seus propósitos. Nada resolveu. Ele ficou tão feliz com aquela cura que ele comeu uma rapadura inteira. Entrou em coma diabético. Ele desencarnou 3 meses depois, por falta de vigilância. Recebeu a oportunidade e voltou ao que era. Então, quando nós recebemos uma cura, mesmo através do médico ou com a intervenção espiritual, nós não podemos dizer até que ponto se separa a cura médica da intervenção espiritual, porque realmente nós somos seres espirituais, ocupando um corpo físico. É o momento de reedificação da nossa vida, de repensar como estávamos conduzindo a nossa existência, para onde nós queremos seguir, sair desse plano de ilusão. Abandonai a ilusão antes que a ilusão vos abandone. É uma expressão de André Luiz: abandonai a ilusão antes que a ilusão vos abandone. Por quê? Porque a ilusão é exatamente você acreditar no apego. Porque chega um ponto em que nós vamos ser obrigados a nos desprender. E aí ocorrerá a dor maior do choque com a realidade. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec anota, na mensagem O Homem no Mundo, que nós deveremos ir nos espiritualizando pouco a pouco. Pouco a pouco, porque não é da noite para o dia. É um processo. O estágio consciencial é uma conquista de um trabalho, fruto ou resultado de um trabalho interior. Eu começar a perceber meus hábitos, aquilo que é automático em mim, parar de dar a primeira resposta que vem à boca, tomar atitude refletidamente, raciocinar sobre o que se está fazendo. Inclusive os médiuns têm que tomar muito cuidado com isso. Que às vezes os médiuns, principalmente aqueles que têm mentores, eles acabam criando uma certa confusão entre o que é pensamento seu e do que é o pensamento do mentor. Nós, quando convivemos muito tempo com o espírito, nós estabelecemos uma conexão, e essa sintonia que se intensifica com o tempo, ela pode gerar, se o médium perder a reflexão e o bom senso, podemos perder a autocrítica. E aí começarmos a acreditar que tudo que nos vem à mente é fruto de uma entidade superior. Podemos até passar a não fazer nada sem consultar o mentor. Ou então fazermos aquilo que o mentor está dizendo, e isso muitas vezes é resultado de nossa própria invigilância, inexperiência, e tomarmos atitudes erradas. Uma médium amiga nossa, ela nos contou certa vez que ela tem um mentor. E ela veio nos falar desse contato dela com o mentor. Eu achei muito interessante como é que ela se relaciona com o mentor, porque ela conversa assim o tempo todo com o mentor. Eu já não achei aquilo muito normal. Mas é médium, não é? Então, a gente vai compreendendo. Aí, ela falou assim: olha, o meu mentor me conta tudo. Ele me conta o tempo inteiro o que o meu marido está fazendo. E posso ir atrás que é verdade. Como o marido dela não é flor que se cheire, realmente tudo que o mentor contava era verdade. Ela já ficava em casa de braços cruzados, esperou que ele entrava na porta, ela soltava do mentor, e era aquela briga homérica. Terrível, a vida deles era uma tragédia. E ela contando aquilo como uma grande vantagem. Quando ela deu uma pausa,
Eu falei assim, olha, posso te falar a verdade? Ela falou, pode, eu queria te ouvir. Olha, eu quero falar para a senhora o seguinte, eu acho que não é um mentor, não. Eu acho que é um baita de um fofoqueiro. Porque vai preocupar com a vida alheia, fica vigiando seu marido e te contando só para vocês brigarem. Porque mentor, ele iria te inspirar para tomar uma outra atitude, até para ajudar seu marido. Porque chega um ponto que a esposa tem que virar a mãe do marido. Somente se ele é desatinado. Não chegou na porta por acaso. Então, a senhora precisa começar. Mas eu falei, olha, é um obsessor. Eu falei, não acredito. Eu não acredito. Ela acabou com a amizade comigo. Ela preferiu ficar com o mentor. E as brigas continuarem. Porque a pessoa, ela perde o bom senso. E nós precisamos caminhar para o rumo da superconsciência, que é exatamente essa faixa de percepção interexistencial que Chico mencionava, não perceber os dois planos, que Divaldo, desde menino, me permita ele, não sendo seu biógrafo, não é? E nem tendo essa pretensão mencionar, não distinguir plano material de espiritual. Com todo respeito a ele, são almas que já entraram nesse plano de percepção superconsciencial, que todos nós um dia atingiremos. Alguns já estão vivendo essa realidade, dos dois planos. Porque realmente, nós ainda usamos a expressão dois, mas é um plano só. Nós vivemos um plano só de vida, nessa unidade que se estabelece no ser humano. Eu estou fazendo referência ao Divaldo, não porque ele está presente, tá? Porque aqueles que já me ouviram nas palestras aí, pelo país afora, eu sempre utilizo essa referência respeitosa dos médiuns que já conseguiram atingir o plano superconsciencial. Que para nós é uma alegria sabermos que isso é factível, porque nos dá esperança, como foi o caso de Chico, de Ivone, de Divaldo, de Raul, que nos são verdadeiros fontes de referência. A estes nosso respeito. Mas para finalizar, eu gostaria de prestar uma homenagem também a Chico, recordando um episódio da vida dele, que muitos nos toca, e foi narrado por um dos seus biógrafos, Adelino da Silveira. O Adelino diz que conviveu com Chico por mais de 30 anos. Fez para o Chico todo tipo de pergunta que se pôde fazer e o visitava regularmente. Então, quando o Chico estava mais ou menos com 85 anos de idade, sem muita condição de ir à Casa Espírita da Prece, um daqueles dias ele chegava quase que carregado lá. O Chico ia porque ele gostava muito de conviver com as pessoas, ele gostava muito do contato com as pessoas. Então fazia uma fila assim, aquela fila enorme, e ele cumprimentava um por um. E naquela vez que o Adelino sentou do lado de Chico e a fila começou mais ou menos 8 horas da noite. E Chico cumprimentando um por um. A fila caminhou, e quando era mais ou menos meia-noite, o Chico, que nunca tinha feito uma pergunta para o Adelino, virou para ele e fez uma pergunta assim, a queima-roupa. Chico perguntou, Adelino, por que essas pessoas todas vêm aqui? O Adelino ficou muito surpreso, porque, primeiro, Chico nunca tinha feito uma pergunta, segundo, uma pergunta de resposta tão óbvia, né? E ele quase foi dar a resposta, e dizer, por causa de você. Quando ele foi dizer isso, ele lembrou da humildade do Chico e deu uma resposta impensada. Ele falou assim, Chico, essas pessoas todas vêm aqui porque elas querem encontrar Jesus. Ele disse que o Chico balançou a cabeça assim, continuou cumprimentando as pessoas, mas foi ele, Adelino, que ficou pensando na resposta impensada que deu. Ele falou, sabe que é verdade, toda vez que nós nos aproximamos da casa espírita, nós estamos querendo encontrar Jesus. Há como que uma saudade nossa do Cristo, de estarmos
sentado ao lado dele, no lago, no Tiberíades, numa das praias, ouvindo o mestre falar das coisas de Deus. Então, o Adelino ficou ali pensando nisso e observando aquele esforço do Chico. Era mais ou menos 1h pouco da manhã, o Adelino fez um cálculo do tamanho da fila, porque ela circulava um quarteirão. Ele falou assim, bom, mais ou menos 1h30 essa fila termina. Então, ele olhou novamente para o Chico e observou que o Chico, naquela noite, todas as vezes que beijava as mãos das pessoas, porque o Chico retribuía o beijo que a gente dava, foi ficando na mão de todo mundo uma marquinha de sangue. Os lábios do Chico estavam muito ressequidos e feriram, e o Chico beijando a mão de todo mundo. Foi aí que o Adelino não suportou, já de madrugada, e perguntou para o Chico, Chico, por que é que você beija as mãos de todo mundo? O Chico parou, olhou para o Adelino e falou, meu filho, eu beijo as mãos, porque eu não consigo me abaixar para beijar os pés deles todos. Muito obrigado.